Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo para fazer uma distinção teórica, né, que é bem importante e que muita gente confunde em física experimental, que é a diferença entre erros e incertezas. Tá? Algumas vezes as pessoas elas confundem um pouco esses conceitos. Em certos contextos, a gente, por exemplo, tem um vídeo aqui de propagação de incerteza. Você bem pode falar de propagação de erro. Então, são duas coisas que estão intimamente ligadas. Então, erro e incerteza, né? O erro de uma medida e a incerteza de uma medida são coisas que são ligadas, mas que não são exatamente a mesma coisa, certo? Então, o que é a definição de um erro de uma medida, certo? Então, basicamente, é a diferença entre o valor real e o valor medido. Então, essa é a definição de erro. Erro é a diferença entre o valor aferido e o valor real. Tudo bem? O problema é que você não sabe o valor real das suas coisas. Você as mede justamente porque você não sabe qual que é o valor real. Certo? Então, se você tem, por exemplo, vamos pegar aqui essa caneta. Qual que é o comprimento dessa caneta? Você pode colocar lá numa régua e medir o comprimento dela. Mas aí você vai ter, por exemplo, vamos supor aqui 12 centímetros. Nós vamos medir lá 12,1 centímetros, né? Então, essa é a sua medida, 12,1. Mas será que o tamanho real dela, né? Se você medisse com um instrumento muito mais preciso, pudesse ser 12,1092334 centímetros, com vários significativos. E se você medisse isso, esse número aí, que seria um número muito mais preciso, é diferente do número que você mediu com a régua. E essa diferença entre o valor real e o valor medido é o seu erro. Tudo bem? Normalmente a gente não consegue dizer o nosso erro da nossa medida, porque nós não sabemos o valor real das quantidades. Então não é uma coisa na prática tão fácil de se discutir e de se trabalhar, né? Então você realmente precisa já saber a resposta previamente. A gente pode falar de erro, né, desde que a gente tenha, por exemplo, a gente vai assumir que o valor real é aquele valor que é extremamente preciso, muito mais preciso que o nosso experimento, com muito mais significativos. Então a gente pode ter uma confiança que esse seria aí o valor real, tá? Para efeitos práticos, né? Então a gente pode falar de erro nesse contexto. Mas em geral, quando você tem alguma medida, quando você está fazendo aí na sua casa, no laboratório, uma ou mais medidas, você não tem acesso aí ao erro, mas você tem acesso à incerteza. Então a incerteza é uma coisa que você consegue discutir de forma mais tranquila, né? Que é, na verdade, o intervalo de confiança que você tem de qual é o valor real. Então, quando você faz uma medida, né, você tem, por exemplo, essa caneta aí que foi o exemplo que eu assumi, você tem lá o comprimento dela, lá 11,1 centímetro, mais ou menos alguma incerteza, que em geral em instrumentos analógicos, como a régua, você usa metade da menor medida, então mais ou menos 0,5 milímetros, se você ajustar bem ali a régua. Então você sabe que o seu valor real espera-se que esteja entre 11,1 centímetros, mais ou menos ali em 0,05, né? Então aí se tiver entre 2 milímetros, você pode até colocar um significativo a mais, para dizer que está ali no entre o 0. Entre o 11,1 e o 11,2. Então você consegue até avaliar bem com cuidado isso aí na hora de fazer uma medida. Tudo bem? Então, isso aí é o jeito que a gente pode fazer avaliar uma incerteza. E o que quer dizer essa incerteza? Quando você coloca mais ou menos alguma coisa, né? Mais ou menos 1 milímetro, mais ou menos meio milímetro, mais ou menos 1 grau, certo? Isso aí é o seu intervalo de confiança que você tem e a sua margem de erro. Então espera-se que o seu erro esteja dentro desse intervalo. E isso é incerteza. Então, normalmente a gente usa métodos estatísticos para relacionar, né, a incerteza com um certo valor esperado do erro. Então, se você se não estiver enviesado, o valor esperado do erro é zero, certo? Então, você pode errar para cima ou para baixo de forma indistinta. Se você tiver um erro sistemático, talvez você erre sempre para baixo ou sempre para cima.
certo? Então, isso é uma marca de um erro sistemático aí que tem a ver com o seu setup experimental, certo? Mas, de forma geral, você tem um certo erro que pode se compensar para cima e para baixo, certo? E aí, o que a gente pode relacionar seria o desvio padrão, por exemplo, essa medida aí de variância, né? Pode relacionar sua incerteza com o desvio padrão ou um múltiplo com um fator numérico, né? 2 vezes o desvio padrão, 3 vezes o desvio padrão. E aí você tem diferentes graus de confiabilidade, né? 90%, 95% de confiança, certo? E aí você tem toda uma teoria de erros baseada em estatística para lidar com esses casos, tudo bem? Então, para deixar bem claro aí a diferença entre erro e incerteza, o erro é simplesmente a diferença entre o valor medido e o valor real, mas o valor real você não conhece, então isso é difícil de discutir na prática. E incerteza é aquele grau de confiança que você tem acompanhado do valor da medida. Então, quando você faz uma medida, você sempre tem um valor medido e um intervalo de confiança no qual você espera, né, que o seu valor real esteja contido ali dentro desse intervalo, certo? Então, essa aí é a diferença entre erro e incerteza. Espero que você tenha gostado, tá? Meu nome é Ivan. Curte aqui o vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e confere aí a playlist de física experimental que tem no canal para ajudar alunos de ensino médio, de ensino superior, professores a divulgar a ciência, né, no nosso país, tá bom? Então vou ficando por aqui, um abraço e até mais.